O que eu vou falar para vocês hoje tem muito mais com uma filosofia da nova era, em termos de justiça, do que propriamente um tema de direito constitucional, um tema efetivamente de direito específico. Quando a gente fala em formas de solucionar conflito, a gente está falando em lidar com pessoas. Porque poucos de nós paramos para pensar que o advogado ele é muito importante na hora que está ocorrendo o conflito, porque ele é o primeiro receptor do problema. Porque a gente fala conflito, né? Quando eu falo conflito, o que vem na cabeça de vocês? Brigas, um assunto a ser resolvido, para aqueles que querem, viu? Porque tem os que fogem. Tem aqueles que não querem nem ouvir. Ficou problema? Não. Comigo? Não. Eu vou embora. Então, assim, mas, normalmente, quando a gente fala em conflito, não tem uma imagem negativa. A gente já vem com aquela imagem briga, desavença. E o que a gente tem buscado mostrar é que, conforme a maneira que eu gerencio o conflito, eu posso ou não transformá-lo em um litígio. Então, quer dizer, eu posso fazer com que esse conflito seja positivo. Porque o conflito não é ruim, ele movimenta energia, ele transforma o pensamento, ele faz a gente olhar para questões sob uma outra ótica. Mas o que acontece? Normalmente, as emoções, porque somos seres humanos, e, claro, feitos não só de razão, mas também de emoções, muitas vezes nos impede de enxergar outras situações. Então, dentro disso, o advogado, que é um terceiro também, que dentro daquela relação é chamado, ele é o primeiro receptor, porque primeiro a pessoa tenta resolver por ela mesma. Ela vai vendo dificuldade, aí ela vai direto no advogado. E o que vocês... Eu acredito que aqui 90%, ou se não 100%, é tudo advogado, né? Quando chega um problema no escritório, o que é a primeira medida que vocês fazem? E aí, que quando ouviu o cliente, aí? Faz um mapeamento do caso, começa a dar direção, a competência, as possibilidades de perda ou ganho. Mas, normalmente, já vai para a justiça. E não estou dizendo que isso está certo, não estou assim, querendo dizer está certo ou errado, mas é que, tradicionalmente, nós fomos ensinados a todo o problema judicializar. Porque a nossa formação foi essa. Acho que assim, a formação ainda, infelizmente, é essa. Com muita luta, a gente está conseguindo inserir essa cadeira nas universidades. Mas ainda está muito difícil. Quer dizer, a gente tem como matérias eletivas. Então, assim, o que eu vou trazer hoje para vocês, nada mais é do que são outras formas de manejar o conflito. O cliente chegou no escritório de vocês, o que vocês podem fazer? Quais são as outras opções que vocês podem dar para ele, a não ser pegar a petição e dar entrada no judiciário? Né? Então, assim, são sobre esses temas que eu vou conversar com vocês hoje. Então, dos principais MESCs, que é a negociação, MESCs é métodos extrajudiciais, né? Negociação, mediação, conciliação, arbitragem. Então, a gente vai falar um pouquinho do que é a mediação e do que é a arbitragem. E aqui, quando a gente fala em gestão dos conflitos, tem alguns métodos que, normalmente, a gente encontra. Então, assim, quando a gente fala em métodos baseados na força, em alguns países, a gente ainda vê as pessoas lidando com os problemas de maneira autoritária, de maneira impositiva e pela força. A gente conhece países que ainda se matam em nome da lei. Aliás, não é, doutor, o senhor que é criminalista, não me deixa mentir. O nosso Código Penal não tinha legítima defesa da honra? Para vocês terem uma ideia, e eu me lembro disso. E você podia devolver a mulher se no casamento você descobrisse que ela não era mais virgem. Então, é verdade. Então, assim, são questões que hoje a gente dá risada, né?
Mas isso nos anos 60, que eu não estou falando assim, era uma realidade. Então, ah, tá. Que estranho. Que coisa engraçada. Olha, que bacana, e não termos uma advogada aqui, legal. Fico tão contente, que ótimo. Que a gente gosta de falar para o público, aliás, porque, como vocês sabem, o que nós vamos tratar aqui hoje também trabalha com a interdisciplinariedade. Quer dizer, a gente, dentro dos métodos extrajudiciais, o legal é que você consegue conversar com pessoas de outras áreas. E isso é muito importante para a gente, porque a gente começa a ver os problemas de uma outra forma. Então, isso não só para o cliente é bom, para a solução do problema também, então, e para a gente também, porque vai enriquecendo, vai trabalhando essa interdisciplinariedade. Mas, voltando aqui nessa questão da gestão dos conflitos, esses métodos a gente encontra ainda, mas no Brasil, principalmente, já foi os métodos baseados na força. E aí nós temos os métodos baseados no direito, quer dizer, quem tem direito, você tem, então, tanto o judiciário, está ali para resolver as questões, também na arbitragem, porque você está colocando o direito. O direito como vamos dizer, o parâmetro para dar uma decisão. E os métodos baseados nos interesses das partes, onde aqui o que se vai levar em consideração é a vontade das partes exclusivamente. Então, você não tem um terceiro, você não tem a delegação da decisão para um terceiro. São as próprias partes trabalhando seus próprios interesses. Agora, só para informar, essa notícia minha está desatualizada, mas eu não consegui atualizar, infelizmente. Mas dá uma olhada aqui para vocês verem, em 2008, quantos processos em andamento na Justiça? Quase 18 milhões. E também, em março, quer dizer, isso foi uma notícia que eu peguei, em março de 2008, tinham quase 929 milhões de processos na Justiça, 1.000 processos na Justiça. Gente, dá para conviver com isso? E quem são os atores principais, os principais atores dessa mudança? São os advogados. Porque é a gente que leva o caso, judicializa o problema. Se a gente não quiser, a gente pode trabalhar diferente. Quer dizer, porque a parte vai escutar o advogado. Não adianta, ela pode, mas você vai conversando com ela e ela vai efetivamente escutando o advogado. Então, algum dos métodos que eu já falei para vocês, mas eu vou entrar na verdade, eu vou entrar em um por um agora. Aqui eu fiz esse quadrinho só para mostrar para vocês como é que são a relação das partes. Na negociação, você tem as duas partes se comunicando diretamente. As partes é que controlam todo o processo. Quando eu falo em processo, não é processo judicial. O processo do conflito, durante todo o processo conflitivo. A mediação, você tem tanto das pessoas para as partes e das partes para o mediador. Né? Na conciliação, não. A conciliação já é algo do conciliador para para as partes também, né? Que ali seria X e Y. Então, as partes se conversando, mas é o conciliador em relação a elas. Na arbitragem, você tem uma flexibilidade com o árbitro. A comunicação entre árbitro e partes, ela é maior do que comparado ao judiciário. Porque no judiciário é sempre uma decisão de cima para as partes, né? Para baixo não, mas de cima para as partes. Então, e também você vê que, nesse caso, as partes não têm comunicação. Já dentro da conciliação, mediação e negociação, as partes têm uma maior comunicação. Mas vamos lá, vamos entrar direto ao ponto. Na negociação, eu não tenho a figura de um terceiro. Na negociação, ela pode ser feita pelos advogados. E sabe uma coisa que eu acho importante? Eu já fiz até uma palestra aqui na UAB sobre negociação, que é uma ferramenta importantíssima para o advogado. E o advogado precisa começar a olhar a negociação de uma outra maneira, como algo que possa ser bom para os dois lados. Não no ganha-perde, mas no ganha-ganha. Quer dizer, e ele, por estar de fora do problema, ele tem muito mais condição de transpor, de olhar pelo outro lado e de trabalhar
com o outro advogado nessa sintonia de ajudá-los a encontrar uma solução. Então, perde-se muito em negociações por essa falta de técnica, né? Porque negociação exige técnica, exige preparo, exige estudo. A gente vai aprendendo a trabalhar com negociação. Então, eu acho esse ponto importantíssimo falar para vocês, porque é uma ferramenta poderosa. Muitas questões podem ser resolvidas através da negociação. E assim, bastou um telefonema para outra parte, senta para conversar, não seja tímido, sabe? Em fazer esse tipo de atitude. Então, assim, o que é mediação? Na mediação, na verdade, aqui está um conceito bonito, né, que eu gosto de colocar o conceito bonito, mas é um terceiro que está ali à disposição das partes, e esse terceiro é escolhido por elas, pelos envolvidos na questão, e esse terceiro vai auxiliar a comunicação dessas duas partes que estão com problema. Então, o mediador, trabalha, primeiro, com neutralidade, imparcialidade. Neutralidade é diferente de imparcialidade. Diferente de outras questões, de outros comportamentos, como do juiz e como do árbitro, o mediador, ou mesmo conciliador, é importante que ele se afaste do seu juízo de valor. Quando eu estou sentada com vocês, se vocês têm um problema, me chamam como mediadora, é importante que se eu, por exemplo, ela teve uma determinada atitude, que eu, como pessoa, Alessandra, particularmente acho isso, não acho isso legal, não concordo, naquele momento, todo o meu juízo de valor, ou seja, todo julgamento é afastado de mim. Por quê? Porque eu vou trabalhar com a comunicação de vocês duas, no caso, se vocês tivessem um conflito. Esse é o ponto principal. Outra coisa, na mediação, você trabalha com confidencialidade. Então, nada do que for dito aqui vai sair para fora. Então, quantas questões, às vezes, a pessoa tem dentro de si e não consegue colocar para fora? Por quê? Porque não vai colocar na frente do juiz, isso pode virar contra ela. Daí porque, na minha opinião, depois se um juiz vê minha fala, estou perdida, mas eu entendo que juiz não serve para mediar. Não serve assim, não porque não tem competência, né? Mas como é que ele vai mediar alguma coisa que logo depois ele vai ter que julgar? Fica meio um contrassenso, vocês concordam? Então, esse ponto é importante. E assim, a mediação nada mais é também do que uma negociação auxiliada por esse terceiro. Agora, esse terceiro não pode dizer o direito, ele não vai dizer quem tem razão, ele não vai dar sugestão, principalmente a questão da sugestão. Porque é muito fácil, né? Eu te dar conselho, eu vou lá, olha, sugiro que você faça isso, que você faça aquilo. Por isso que, para ser mediador, exige capacitação. Não é qualquer um que pode ser mediador, não. Primeiro, você ter habilidade. Você descobrir se isso realmente tem a ver com você. Segundo, tem que se capacitar. Por quê? Porque você está lidando com emoções das pessoas. E os acordos provenientes da mediação, eles são efetivamente acordos para serem cumpridos. Porque foram as pessoas que chegaram naquela decisão. Não foi um terceiro que colocou a decisão ali. Foram elas mesmas que chegaram àquela decisão. Então, esse é um ponto fundamental. Eu vou discordar de alguma coisa, e outra, não veio a partir de uma sugestão. Ela veio a partir de uma construção, de uma comunicação e de uma negociação. Aí eu pergunto para vocês, vocês acham que uma mediação se faz em meia hora? Mediação é um processo estruturado que exige várias reuniões. Como é que você vai trabalhar, por exemplo, com uma dissolução de sociedade conjugal, que envolve filhos, envolve traição, envolve dor, perda? Tem aspecto psicológico? Claro que tem. Vai perguntar o que motiva uma mulher com raiva a querer tirar tudo que o marido tem e deixar ele na miséria. O que será que motiva essa pessoa a tomar essa atitude? A ter esse, né? Pelo menos. Então, assim, não estou dizendo que é errado ou certo, mas compreender o que está por trás daquilo que aparenta. Essa é a função do mediador, e trabalhar
que nós vamos ver aqui um pouquinho. Então, assim, e ele auxilia que as pessoas vão pensando sobre opções. Então, é como se, ali, assim, não tem direita ou esquerda. Não, pode ter um pouquinho mais à esquerda, um pouco para trás, para frente. Você dá mais do que uma opção. Quer dizer, o direito, a letra da lei, ela não é a única saída para as pessoas. Não, podemos evoluir, pensar além do que diz a lei. Claro, não pode ser ilegal, né, óbvio, mas você pensar além, que é esse o ponto importante. Até porque, por exemplo, a guarda compartilhada, ela vem muito desse processo de conversa. Agora, se um casal não se conversa, como é que dá para ter guarda compartilhada? Né? É importante trabalhar a comunicação deles. Então, o mediador tem muito esse papel. E, assim, importante também, a mediação, eu falei para vocês da legitimidade, da neutralidade, confidencialidade, visão de futuro. Nós não vamos trabalhar, porque foi lá atrás. Não. O mediador, ele trabalha daqui para frente. Como é que nós vamos fazer? Porque é uma tendência nossa a voltar a procurar culpados. Nossa, né? O ser humano adora uma culpa e adora procurar um culpado. É do ser humano isso. Por isso que a gente fala em transformação em filosofia, porque é uma forma diferente de você trabalhar o problema. Enfoque sistêmico. Por quê? Porque não adianta eu resolver um ponto específico e não resolver o resto. Então, a gente, às vezes, olhando como advogado, será que em determinadas situações, se eu olhar só um ponto da questão, a gente sabe que um ponto reflete no todo. Eu preciso olhar a forma conjunta. Então, não adianta eu só ver a questão da separação e não olhar a família. Porque existiu uma família. Ela vai existir de uma maneira construída de uma maneira diferente, mas vai ter uma família, ainda tem, né? Ainda tem os filhos, quer dizer. Então, o enfoque sistêmico é importante dentro da mediação. Você tem que olhar o todo. E ele é baseado nos interesses, que a gente vai ver. Vocês gostaram dessa figura? Eu vou até levantar aqui para falar, mas acho que não vai ouvir minha voz. Mas, deixa eu só... Eu acho importante mostrar para vocês, falar sobre posição... Está vendo o microfone sem fio, doutor? Dentro da mediação, a gente trabalha com esse conceito de posição, de interesse e de necessidade. Então, assim... Aqui, o que vocês veem aqui? Pois é. O iceberg, imagine que ele é o conflito. Imagine que isso aqui é a montanha do conflito. Posições é tudo aquilo que eu mostro, é tudo que eu quero. É o que eu efetivamente quero. E o interesse? O interesse é aquilo que fica por trás das posições. Então, é aquilo que me motiva. O que te motiva a ter esse comportamento? Então, é aqui que a mediação trabalha, dentro dos interesses. E a necessidade do ser humano, que eu vou mostrar para vocês, que são algumas necessidades básicas, que sem a qual a gente não vai realmente evoluir, porque são importantes para a pessoa humana. Então, você olha aqui, essa figura. Aqui, nós vemos as posições, é o que as pessoas trazem quando elas estão no conflito. É aquilo que a gente enxerga. E os interesses estão aqui, escondidos debaixo d'água. Então, é todo esse potencial que existe aqui debaixo, onde o mediador vai trabalhar com as partes. É daqui que você vai conseguir tirar e construir o processo todo e que vai levar a uma solução. Né? Porque é aqui que você tem realmente os interesses. Está claro isso para vocês? Esse conceito assim, é super básico de entender. E aqui a gente usa a pirâmide de Maslow, que a gente traz um pouquinho da psicologia, mas é importante que vocês conheçam. Você acha que alguém vai fazer um acordo que não levar em conta a segurança alimentar dele? Porque o ser humano, quando a gente fala das necessidades básicas, o ser humano tem necessidades fisiológicas, de alimentação, moradia, conforto físico, de descanso. Quer dizer, não dá para você fazer um acordo que não envolva, que naquele caso, você não olhar para o outro
e não levar isso em consideração, né? Nós temos necessidade de segurança também. Estabilidade no trabalho, orientação, remuneração. É importante que a gente conte com isso. São necessidades humanas que foram mapeadas por Maslow, né? Afetivo social também é outro ponto dentro da hierarquia, que a gente chama da hierarquia das necessidades, que são importantes. Respeito, aceitação, interação com os colegas superiores e os clientes, né? Um bom clima, quer dizer, vocês, levando para o ambiente de trabalho, você acha que alguém consegue viver bem dentro de um ambiente de trabalho carregado? De jeito nenhum, né? Autoestima, a gente sabe o tanto que é importante para o ser humano ter a sua autoestima elevada, né? Então, ser gostado, reconhecimento. Quantas pessoas vocês não conhecem que sofreram, que, vamos dizer, tomam atitudes porque o que motivou foi a falta de autoestima? Poxa, a pessoa nunca me reconheceu durante a vida inteira, ela percebeu isso, né? A gente precisa estudar para ver se realmente, ou ela teve uma outra forma de ser reconhecida. Mas isso acontece, então faz parte do ser humano. E aqui a gente fala da autorrealização pessoal, que dentro das hierarquias é a última, que são aqueles desafios pessoais mais complexos, de autorrealização, de conseguir os objetivos. Então, é importante que quando a gente está trabalhando dentro do acordo, quando o mediador está trabalhando com as partes, ela sempre procure explorar todas essas necessidades humanas e os interesses. Bom, eu já falei para vocês o que o mediador faz, que é trabalhar de maneira técnica e emocionalmente para facilitar esse processo de comunicação. Agora, e também, como eu sempre falo, né, criar um ambiente seguro. Porque, lógico, de confiança também, para que as pessoas possam sentir o equilíbrio que ali o mediador está trabalhando com as pessoas de maneira equilibrada. Porque isso é um ponto importante. Agora, tudo que vocês imaginarem, a gente pode trabalhar. Qualquer conflito pode ser trabalhado pela mediação. Conflitos de família, conflitos societários. Agora, é interessante que, se vocês imaginarem, imagine assim, conflitos, inclusive, que você tenha continuidade de relação. Então, para não ficar dando exemplo de família, eu vou dar um exemplo de empresarial. Por exemplo, eu tenho um contrato de distribuição com uma empresa. Né? Como é que... E a gente está começando a ter algumas desavenças no contrato. Muitas vezes pode ser, não ser interessante para mim romper esse contrato. Então, usar da mediação é um recurso. Então, tudo aquilo que eu tenho relacionamento, vamos dizer, a gente indica que se use a mediação. Solução de sociedade, enfim. Todos esses conflitos que vocês perceberem que existe a necessidade de relacionamento por uma continuidade. Porque nada impede que você use em outros conflitos, lógico, mas principalmente nesses. E aqui só um exemplo para vocês, onde a gente pode atuar, o mediador pode atuar. Não sei se vocês sabem, mas a nossa vizinha argentina assim, ela tem um trabalho de mediação, porque eles têm uma lei de mediação. Fantástico. E lá eles têm mediação nas escolas, eles têm mediação comunitária. Então, ela sai só dentro do judiciário e ela amplia para outros poderes. Você começa a ver o poder público atuando e trabalhando com a mediação em outros contextos, além do judicial. Quer dizer, desde a questão comunitária, dos líderes comunitários, e também dentro das escolas, como redução de violência, inclusive. Né? Então, quer dizer, toda essa ampla essa gama aqui de áreas que você pode usar a mediação ambiental, urbanístico, qualquer conflito dessa natureza aqui que a gente tem falado. E penal também. Penal também, hoje, você tem a justiça restaurativa, você tem a mediação penal, que tem sido também um outro caminho que as pessoas que tem se usado para você diminuir o potencial ofensivo, e, enfim. Aí a parte penal já tem um pouco mais de dificuldade, mas eu tenho lido e tenho visto também essa
para não encarcerar. Você consegue trabalhar e reinserir a pessoa à sociedade, né? Então, qualquer pessoa pode usar a mediação física, jurídica, lógico, tem que ser maior, né? Muitas vezes você tem que trabalhar a questão de capacidade civil mesmo. E, assim, o que eu acho mais importante de falar do porquê usar a mediação, acho que é a redução do risco emocional e financeiro. Mediação, você usando, ela é mais barata. Eu vou trazer um quadrinho comparativo para vocês verem. Falar, mas vale a pena para o advogado? Claro. O advogado ele é importante no contexto da mediação. Isso que eu queria também, não podia deixar de falar isso para vocês. O advogado é importante dentro do contexto da mediação. Por quê? Pelo simples fato, porque ele vai dizer o direito. Só que qual é a postura desse advogado que estará ao lado do seu cliente? Colaborativo. Ele é um advogado que trabalha em termos colaborativos. Ele não é um advogado combativo. Eu não vou contra, eu vou a favor do processo, quer dizer, daquilo que é melhor. Porque é essa mudança que tem que ter na forma de se conduzir. E assim, por exemplo, dentro do processo de mediação, o advogado, ele está ali na hora que ele vai dizer o direito. Você precisa ter alguns esclarecimentos jurídicos dentro daquele processo todo de mediação. Então, como eu falei para vocês, o mediador não dá sugestão. Então, o trabalho do advogado é importante. E também na redação final do acordo. Eu quando aprendi mediação lá atrás, e lá nos Estados Unidos, era assim, eles trabalhavam com a inclusão do advogado. Então, é assim que eu penso, eu particularmente penso. Porque tem gente que acha que advogado só atrapalha. Eu não, acho que é importante, claro que ele tem que ter ele tem que trabalhar de maneira colaborativa. E é muito engraçado, porque dentro da mediação a gente não usa papel, não usa assim, olha, eu vim te provar isso aqui, então eu trouxe esse monte de documento. É um ambiente muito informal, totalmente informal, não é, sabe? Por isso que eu tento falar para os advogados, sai da esfera judicial, procura mediadores externos, sai daqui da esfera judicial. Que eu vou falar para vocês, deixa eu terminar aqui, que eu vou falar da conciliação. E como é que vocês podem optar pela mediação? Pode colocar uma cláusula no contrato, vocês podem usar uma cláusula colocando mediação, que vocês querem que aquele problema seja resolvido por mediação. E também, na hora, quando vocês têm o problema efetivo, faz um compromisso, né? Mas é sempre voluntário. Mediação, aqui no Brasil, por enquanto, não é obrigatório. Por enquanto, eu acho que não vai ser, não sei. A reforma do Código de Processo Civil, não sei se vocês estão acompanhando. Vocês estão acompanhando? Já tem previsão de que o juiz encaminhe para mediação ou para conciliação. Me preocupa um pouco, porque fica na mão do juiz decidir se aquele conflito vai ou não vai para mediação quando as partes não pedirem. Então, é importante que vocês, advogados, já falem com outro advogado e percebendo que existe a possibilidade, já vão para a mediação, porque você vai ter um trabalho muito mais profundo. Bom, enfim, eu falei da eficácia da mediação. Qual que é o efeito porque senão vai dar tempo, mas eu quero passar aqui. O efeito do termo de mediação. Vocês podem ter um título executivo extrajudicial, porque o termo de mediação assinado pelos advogados vale como título executivo extrajudicial, e também pode fazer homologação do acordo em juízo. Não tem problema nenhum, porque o instrumento de transação é passível de homologação. Quer dizer, é um instrumento eficaz, né? Você tem um reflexo jurídico do que você está fazendo. Para aqueles que têm necessidade de ter um documento na mão, né? Tem gente que precisa, não, eu quero ter uma garantia. E um ponto aqui importante que eu queria falar para vocês é a conciliação. Quantos de vocês aqui participaram já da conciliação? Como é que foi a experiência de vocês na conciliação? Entendi.
assim, eu tenho uma posição, eu acho que tudo é válido, e como eu não sei, a experiência de vocês, eu, infelizmente, não tive boas experiências. Às vezes que eu tive, como advogada na conciliação, eu não tive experiência. Muitas vezes por falta de capacitação do próprio conciliador, mas eu acho que, assim, é válido. Por exemplo, teve uma vez que o importante era eu trazer a pessoa para a mesa. Se serviu para eu trazer a outra parte para sentar na mesa, valeu. No final, eu conduzi uma negociação com o advogado da outra parte e consegui fazer com que a gente resolvesse. Até ficamos nós dois trabalhando em cima. Mas, assim, o que eu acho importante? Primeiro, mediador. É importantíssima a capacitação, e também do conciliador. Nós estamos trabalhando com pessoas, e aqui, no caso da conciliação, realmente ela está ligada ao judiciário, e ela é muitas vezes eficaz. Eu concordo que tem gente que tem ótimas experiências, e o tempo é muito curto. Então, como você vai tratar um conflito que vem e que resultou num problema em meia hora? Daí porque eu entendo que a mediação, quando você tem várias sessões, você tem um resultado melhor. Assim, não que na conciliação você não tenha, muitas vezes você tem, mas eu acho que deixa de atender. Então, qual é a diferença? O que a gente mostra? Por exemplo, na conciliação, o conciliador pode sugerir. Então, ele tem condições de sugerir, falar, dar sugestões. Na mediação, não. Você vai ter que ter algumas sessões. Você está ligado ao judiciário, então você só tem pouco tempo. Questões que não envolvem muito relacionamento, que é uma questão mais superficial, principalmente de credor, devedor, que você precisa achar um número, eu acho que válido, você consegue muitas vezes algum resultado. Mas a participação desse terceiro, como aqui mesmo fala, na solução é maior, isso a gente tem claro, vem da conciliação, e a gente tem aí uma proposta, né, que o juiz também, muitas vezes, pode fazer, a gente vê que hoje eles delegaram para terceiros. Agora, eu acho que a capacitação é um ponto fundamental para trabalhar com pessoas. Lá no CONIMA, não sei se vocês conhecem o CONIMA, é o Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem, a gente tem www.conima.org.br. É uma associação que a gente tem as câmaras de mediação e arbitragem, tem de mediadores também. Então, lá, a gente tem, por exemplo, lá nós entendemos que, por exemplo, o mediador tem que ter 80 horas de curso teórico e mais, acho que 50 de horas práticas para se tornar um mediador. Então, aqui são algumas distinções que a conciliação está resolvendo mais ali sobre posições. Porque não por nada, porque não dá tempo mesmo de aprofundar, de você ir lá para baixo. Lembra daquela montanha? Não dá tempo de você ir atrás dos interesses e procurar extrair. Né? E, assim, o acordo, no caso da mediação, ela acaba sendo ela é real. Esse acordo é real, saiu da própria parte. Então, você trabalhou de maneira aprofundada no conflito. E aqui não, na conciliação você já tem uma coisa mais por cima, que muitas vezes é importante. Você precisa, você tem a necessidade de fazer. Né? E a gente fala, quando não tem relacionamento, aí tudo bem. Então, esse que é o ponto que eu sempre falo. Agora, quanto mais a gente tira do ambiente judiciário, melhor. Quantas pessoas vocês conhecem que nunca passou na porta e, de repente, se vê ali num judiciário, se vê ali diante de um problema? Né? Então, gente, assim, dentro das questões de mediação e de conciliação, esses são os pontos, acho que, fundamentais para falar para vocês. Agora, eu vou falar para vocês um pouquinho da arbitragem, que é uma outra ferramenta que o advogado pode ter dentro da cestinha de ferramentas dele. Imagina que vocês têm uma ferramenta. Vocês têm a negociação, vocês podem indicar um mediador, procurar mediador capacitado, isso é importante, vão saber quem é esse mediador, entendeu? Esse é um ponto importante. Assim como a gente vai ver também dentro da arbitragem. A arbitragem já é um outro enfoque. Enquanto aqui eu não tenho, a figura do terceiro não decide, porque as próprias partes, elas são responsáveis pela decisão que elas querem dar à vida delas, à solução do conflito,
Na arbitragem, assim como no judiciário, é o terceiro que decide, né? Então, assim, a arbitragem no Brasil, ela já está aqui desde 1824, quer dizer, ela não é algo novo. Ela tinha algumas legislações extravagantes. Ela existia também no Código Comercial, também era onde a gente enxergava a arbitragem. O Código Civil também previa a figura do compromisso. E na Constituição Federal, em 88, a gente tem arbitragem trabalhista, mas para solucionar os impasses de negociação coletiva de trabalho, direito coletivo. Agora, o que realmente mudou a cara da arbitragem no Brasil foi a Lei 9.307, porque antes eu precisava ir no judiciário, homologar a sentença do árbitro, para depois, eu precisava homologar toda a arbitragem. Então, para que eu fazia a arbitragem? Não tinha necessidade. Com a Lei 9.307, não. Ela mudou essa questão. E ela colocou o Brasil no cenário internacional, porque para o Brasil era importante você ter uma forma de resolver conflitos de uma maneira mais rápida, para dar segurança jurídica. Então, eu tenho aqui uma empresa estrangeira que vem investir no Brasil. Bom, aí ela tem um problema, ela leva 10 anos para resolver? Não, porque vocês vão combinar comigo que é mais ou menos isso, né? Vamos combinar que São Paulo, pelo menos, você está levando isso. Você leva 5, depois mais não sei quando, aí já vai. Então, era importante que o Brasil entrasse nesse cenário, né? E a lei de arbitragem veio suprir essa falta. E assim, mas vocês imaginem que a constitucionalidade dela só veio em 2001. Quer dizer, só em 2001 a gente teve a segurança, não, podemos usar essa lei sem problemas. Essa lei é constitucional, não tem problema nenhum. E aí, assim, primeiro, a arbitragem só serve para direitos patrimoniais disponíveis, ou seja, tudo aquilo que eu posso contratar. Então, para direito de família, não serve. Né? Para resolver questões de família, não serve. Agora, para resolver as questões patrimoniais, quaisquer que sejam, eu tenho arbitragem. E aí é muito bom, porque você tem uma... E assim, um ponto, acho que eu vou falar um pouquinho lá na frente, que é um outro ponto que me preocupa. A arbitragem não se presta também para fazer cobrança de carnê, né? Porque a gente sabe de experiências de arbitragem que o pessoal usava as câmaras arbitrais para fazer cobrança de carnê de faculdade, ação de cobrança de pequenos valores, enfim. E não é esse o ponto. Também eu sou da democratização da arbitragem. Acho que a arbitragem serve para todos. Mas a gente tem que também olhar a questão como ela deve ser, não também chegar nesse nível, né? Falar, vou resolver uma questão de sei lá, R$200. A arbitragem não dá para isso. Isso aí é conciliação mesmo, vamos tentar conversar, negociar. E quem que pode se valer da arbitragem? Qualquer pessoa física ou jurídica dentro do contexto de capacidade da vida civil. Gente, importante, poder público hoje pode participar da arbitragem desde que ele esteja contratando, isso é possível. O caso do metrô, a gente tem arbitragem no caso do metrô de São Paulo, a linha 4, já até estourou uma arbitragem, eles tinham no contrato e acabou tendo uma arbitragem. Então, o poder público pode, sim, contratar. Questão sensível, não sei quantos de vocês conhecem a história da arbitragem trabalhista, no direito individual. Não sei se vocês têm alguma experiência com a história da arbitragem trabalhista. Então, eu, particularmente, sou a favor, desde que ela não seja para fins de homologação da rescisão do contrato de trabalho. Primeiro, a gente vai para a DRT, para a Delegacia Regional do Trabalho, extingue a relação do contratual, para depois, então, a gente ir para a arbitragem. Aí, se quiser resolver as horas extras, outras questões, tudo bem. Importante, o TST não tem uma decisão sobre isso, sobre a possibilidade ou não da arbitragem trabalhista. Então, não é unânime, tá? Não é unânime a questão da arbitragem trabalhista. Mas eu, particularmente, a parte, estando acompanhada, trabalhador, né,
acompanhado do advogado, eu não vejo problema nenhum. Sabe, questões sensíveis, como consumidor e trabalhista, são questões que sempre dão polêmica dentro da arbitragem. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para aqueles que forem atuar. E como é que a gente implementa a arbitragem? Como é que vocês imaginam que a gente... Bom, tudo bem, legal, você está falando, mas como é que eu faço para usar a arbitragem? Então, vocês têm duas formas. Quando a gente fala em convenção de arbitragem, a gente está falando do gênero. Aí nós temos a cláusula compromissória e o compromisso. A cláusula compromissória, vocês podem colocar no contrato, antes de existir o conflito. Quer dizer, eu e a colega ali fizemos um contrato de parceria, um contrato, sei lá, qualquer, e vamos lá no final, tiramos a cláusula de foro e colocamos essa cláusula contratual, que necessita ser cheia, isto é, ter todos os requisitos para a indicação do árbitro. Se eu não tiver, ela vai se tornar vazia e ela não vai servir para nada. Então, é importantíssimo que vocês façam uma cláusula bem feita. Até trouxe um modelinho de cláusula para mostrar. Outra questão que é importante também. Como é que eu posso também trabalhar arbitragem? Com compromisso. Como é que é esse compromisso? Esse compromisso é o seguinte. Eu e a... Como é que você chama? A Érica. De repente, estamos com um problema lá. Ela é minha vizinha do imóvel de cima. Começou a ter um vazamento, um monte de problema. O nosso prédio é novo. Eu entendo que... Eu falo, olha, desculpa, eu não acho que eu tenho... meu problema é o seu apartamento. Você, não, é construtora. E começamos a ter um desentendimento que a gente não consegue chegar no consenso. Aí eu falo, Érica, é o seguinte, você não quer resolver essa questão numa arbitragem? Você já ouviu falar? Tá, já ouvi falar. Chamamos a construtora, todos têm que aceitar, porque nesse caso você não tem cláusula compromissória. A gente simplesmente decidiu voluntariamente e vamos procurar uma câmara de arbitragem ou um árbitro. No caso, eu preferiria procurar uma câmara de arbitragem, que eu acho mais... acho melhor você ter uma arbitragem administrada por uma câmara e resolvemos o problema. Vamos lá levar para que o árbitro decida quem que deve pagar aqueles prejuízos. Então, quer dizer, no caso do compromisso, bastar ligar para o advogado da parte contrária, olha, você não quer levar isso aqui para arbitragem, se a gente não está conseguindo? Vamos procurar uma câmara idônea, e vamos resolver essa questão? Então, é uma forma que vocês... E aí, lá, vocês vão assinar o compromisso, e lá, nesse compromisso arbitral, vão ter os requisitos que vocês... Quer dizer, vai ter o pedido de arbitragem, aquilo que vocês querem que seja arbitrado. Então, aqui, por exemplo, é um exemplo de cláusula mediarb, que você primeiro coloca a mediação, né, as partes vão nomear de comum acordo um mediador, e tem, vamos dizer, a gente coloca o prazo de 60 dias para encerrar a mediação. E, se for a vontade das partes, pode ter mais 60 dias. Por que coloca o prazo? Para amanhã ou depois a pessoa não falar, não, eu não fiz mediação, não dá pano para manga, entendeu? Então, é legal colocar um prazo para encerrar, ainda que depois vocês prorroguem o prazo. E aí, caso as partes, né, se for infrutífera, se a mediação for infrutífera, a questão poderá ser resolvida por arbitragem, por um ou mais árbitros. Quando vocês ouvirem o termo tribunal arbitral, é a composição de 3 ou mais árbitros. Isso que quer dizer tribunal arbitral? Porque está cheio de gente que põe lá a tendinha, Tribunal Arbitral das Américas, Superior Tribunal de Justiça Arbitral. Pelo amor de Deus, isso é proibido já tem uma disposição do CNJ, mas você não sabe o que tinha de câmara assim, há uns tempos atrás. Agora que o CNJ mandou a proibição para usar esses termos, e também com o brasão da República, claro, né? Tem que parecer com o judiciário, brasão, tudo que tinha, juiz arbitral, carteirinha de juiz, carteirinha. Isso quando eles não dão o curso, que é para poder assim, sabe? Porque, gente, uma coisa importante, árbitro pode ser qualquer pessoa. O que é legal na arbitragem? Eu posso escolher alguém que seja especializado na matéria. Então, por exemplo, eu posso escolher um engenheiro. Eu posso escolher 2 engenheiros e um advogado. Eu tenho um tribunal arbitral, é a composição de 3 árbitros.
Eu posso escolher um técnico em software, por exemplo. Vai que vocês têm um contrato aí de licenciamento de software, uma coisa bem complexa. Você tem especialistas. E é isso que é o legal. É isso que faz a diferença na arbitragem. O juiz é um generalista. Não, mas é um generalista. Então, em questões complexas, questões que vocês realmente querem uma pessoa que tenha maior especialização, vale a pena mesmo optar por arbitragem. Fora a celeridade, né? Então, aqui, eu recomendo, normalmente, a gente usar as arbitragens institucionais. Que quer dizer, arbitragens que são administradas por uma Câmara Arbitral. A Câmara Arbitral, ela não julga, ela não decide. Quem decide são os árbitros. Então, vocês, como advogados, têm que procurar o quê? Quanto custa essa Câmara? Quem são os árbitros que estão listados nessa Câmara de Arbitragem? Vocês têm que olhar quem são os árbitros, isso é super importante. Quem está por trás, quem é o dirigente dessa Câmara? E o valor, principalmente, né? Porque aqui no Brasil, o CONIMA tem lá uma lista de várias câmaras que são credenciadas, mas que tem preços acessíveis para conflitos de médio porte. Mas você tem câmaras como a Câmara do Centro de Arbitragem da Câmara Brasil-Canadá, que é uma das a mais antiga do Brasil, uma super conhecida, tem a SP Arbitral, tem a Câmara de Mediação e Arbitragem da Fiesp. Então, a gente tem uma série de câmaras excelentes também, e aí tudo vai àquela história do preço, né? Então, a gente tem sempre que olhar. E aqui, por exemplo, está vendo que eu coloquei aqui? Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Incluir o nome da instituição, órgão arbitral. Por quê? Para vocês terem uma cláusula cheia. É importante vocês terem uma cláusula cheia, não dá dúvida. Quando eu coloco ali quem vai administrar o meu procedimento, por exemplo, a Câmara da Fiesp ou a Câmara da Anshan, eu já estou determinando, ou a SP Arbitral, ou uma outra, ou TAESP, eu já estou colocando ali, eu já estou definindo. Se tiver um conflito, se esse conflito existir, não tem dúvida, eu vou resolver por arbitragem. Né? Porque senão eu corro o risco de ter que ir para a justiça. Se eu tenho uma cláusula mal feita, eu sou obrigada a ir para a justiça para chamar a parte, que isso a gente chama da ação do artigo 7º da lei, para chamar a parte contrária e para ir para a arbitragem. Só que eu vou ter 1 ano na justiça. Quer dizer, uma cláusula mal feita, o juiz determina a citação da parte que não quer comparecer à arbitragem, para que a gente possa, para que depois em audiência se determine, ou em audiência, ou então na sentença, ele vai determinar qual Câmara Arbitral vai solucionar o conflito. Agora, o legal de você ter uma cláusula bem feita é que ela tem efeito vinculante. A jurisprudência, gente, é pacífica. Se eu tenho uma cláusula arbitral cheia, eu entrar com pedido de arbitragem, essa arbitragem vai até o fim. Eu posso ficar tranquilo, não tem problema. Agora, questão preocupante, com relações de consumo. Quando vocês estiverem diante de uma relação de consumo, aí vocês têm que tomar cuidado, porque a lei determina que vocês se coloque uma cláusula em negrito e a pessoa assine do lado, para que tenha certeza que concordou com ter a arbitragem. Agora, a diferença é, a arbitragem vale se eu der ensejo, quer dizer, se o consumidor... Alguns entendem que a arbitragem só vale se o consumidor der início à arbitragem. E outros entendem que não, que se ele assinou aquela cláusula, tudo bem, está assinada em negrito. Eu digo o seguinte, depende. Depende. Se eu tenho um contrato de adesão, que é, por exemplo, um contrato de uma construtora em massa, que faz uma construtora, de repente, não deixa de ter uma relação de consumo. Né? Eu estou comprando um imóvel de uma construtora, e é um contrato de adesão. Eu acho que é perfeitamente cabível, se a construtora quiser entrar. Eu tenho que ter concordado, claro, com a cláusula e com a Câmara que eles escolheram. Né? Isso é um ponto que eu acho que é fundamental. Agora, imagina lá no seguro, esse seguro de massa, que você nem assina, quer dizer, você assina aquele seguro. Só teria, se tivesse uma cláusula de arbitragem, ela só teria validade se eu ingressasse com essa ação, se eu, consumidor,
entrasse com pedido de arbitragem. Só assim, um contrato de massa. Mas a gente não tem visto isso nos contratos de massa. Realmente é bem difícil mesmo. Acaba resolvendo ou por uma conciliação mesmo. São questões que... Tirando o seguro, que eu acho que o seguro seria ótimo se tivesse, seria mais rápido. Mas, enfim, também só teria validade se o consumidor desse início. A não ser aqueles seguros grandes, com grandes empresas, que você consegue negociar todas as cláusulas. Aí é outro ponto. E, assim, efeitos da arbitragem. A sentença arbitral, o juiz, o árbitro, ele é equiparado ao juiz. Mas ele é equiparado ao juiz no momento em que ele aceita a nomeação como árbitro. Então, quer dizer, não adianta você falar que você olha, eu sou juiz arbitral. Não, você só é árbitro no momento em que você aceitou e naquela controvérsia. O juiz não, o juiz togado, ele é juiz sempre. E o árbitro não, ele só no momento em que ele aceita essa função. Né? Então, e a decisão dele, e ele é equiparado, nesse momento, ao juiz. E a sentença, ela é uma a decisão arbitral, a sentença arbitral é equivalente à sentença judicial. Então, ela funciona como um título executivo judicial. Certo? Esse ponto aí é fundamental. Agora, o prazo de uma arbitragem, da nomeação do árbitro, 6 meses. Você tem 6 meses. Imagina você resolver um processo em 6 meses. É a glória, né? E essas arbitragens, quando elas são mais complexas, elas podem até serem ampliadas, vamos dizer. Você pode até ampliar o prazo, mas tudo de acordo com a vontade das partes, que esse também é um ponto. As partes têm que estar de acordo. Né? Aí você pode prorrogar o prazo da sentença arbitral. Mas uma arbitragem funciona em média 6 meses. Aí eu perguntei para uma amiga minha, que é advogada de um escritório grande, que faz arbitragem internacional. Eu falei, bom, a arbitragem internacional, né? Deixa eu ver como é que rola o negócio por lá, né? E ela falou que a arbitragem mais longa que ela pegou levou 2 anos. A mais longa era uma arbitragem grande, com muitas partes, internacional, quer dizer, envolvia uma série de questões. Então, assim, eu acho que vale a pena. A celeridade, que é esse prazo da prolação da sentença de 6 meses, que... Imagina vocês terem um processo resolvido, até os honorários vêm mais rápido, né? Ultimamente, então... E a questão da renúncia da jurisdição estatal, né, antes do surgimento do conflito, isso já ficou decidido que é possível. A gente escolheu o árbitro, que eu acho que isso não tem preço, quer dizer, você escolhe quem que vai decidir. E o árbitro não é da parte. Tem gente, não, mas eu vou escolher um árbitro meu. O árbitro não é seu, o árbitro é do processo arbitral, lá do procedimento. Ele que vai, né, porque tem gente que pensa, eu vou escolher meu árbitro. Ele não vai decidir, vai um conjunto, um tribunal arbitral que vai decidir. E aqui, só para mostrar para vocês uma comparação de custos. Acho que eu vou até pôr na outra para vocês verem. Eu peguei uma causa de valor de 1 milhão. Está dando para ver? Dá? Então, imagina, na justiça comum, eu tenho 1% do valor da causa, oficial de justiça, o mandato, os honorários. Bom, só que daria assim, quase 52 mil reais, né? Aí, normalmente, tem perícia, aí custas de agravo, se tem agravo, apelação, recurso para o STJ, recurso para o STF, enfim. Com todos os recursos. Uma causa de 1 milhão, eu gastaria 106 mil reais, 900 e pouco, né? 106, 900 e pouco. Na arbitragem, eu peguei mais ou menos uma câmara que não é muito cara. É uma câmara média, tá? Uma câmara que, não, vamos dizer, não é das mais caras. Eles cobram taxa de registro, taxa de administração, que para uma causa de 1 milhão é 15 mil reais. Os honorários dos árbitros, aqui eu estou falando 3 árbitros. Não, acho que é 3 árbitros. Cada árbitro 40 mil reais, desculpa, para uma causa de 1 milhão. Honorários de advogados, o mínimo da tabela da OAB, né? Você viu que o árbitro ganha bem mais. E aqui eu tenho um total de 57.966, em termos de custas. Sendo que aqui, né, 6 meses para se resolver. Aí, na mediação,
eu tenho custos da Câmara. Se eu usar uma Câmara de arbitragem, provavelmente eu tenho um custo lá, porque a Câmara vai me obrigar, porque você vai usar a sala, tudo mais. Os honorários do mediador. O mediador ele cobra, em média, entre R$300 a R$450 a hora, né? E a gente estima sempre umas 10 reuniões, por um caso mais complexo. Então, colocando um caso de 10 reuniões. E aí você tem aí, é a mais barata de todas, né? R$4.500, mais os honorários. Vocês mesmos podem comparar como que sai mais barato optar, né, por uma mediação. Agora, é o que eu falo, né? O advogado, e aqui eu quis trazer para vocês, esse é um amigo querido que mora na Argentina, é o meu mentor, assim, vamos dizer, um professor, e ele tem um livro muito bacana sobre negociação. Ele tem um livro bárbaro que vai ser lançado no Brasil, porque ele ainda está em espanhol. E ele fala que negociar é pedir ajuda para superar nossos limites, né? Então, eu queria terminar assim, a minha palestra com essa frase e dizer para vocês assim, a mudança de filosofia de trabalhar o conflito está na mão da gente. Nós somos agentes potenciais que podemos mudar essa visão. Então, assim, dentro da ferramenta de vocês, dentro da cestinha, procure, analise o caso, olha, procure a ferramenta que melhor pode atender o cliente de vocês. E é isso, gente. Eu queria agradecer muito ter tomado o tempo aí. Estou aberta para perguntas. Isso. Vou pôr deixa eu falo, então. Foi bom você lembrar disso. Foi bom você lembrar. Que às vezes a gente vai colocando tudo, eu vou lembrando. É o seguinte, na arbitragem não cabe mais recurso. Quer dizer, da sentença arbitral, ela já é um título executivo judicial e da sentença não cabe mais recurso. Então, a pessoa acabou, não tem mais o que falar. Aí, se eu quiser, o que eu faço? Qual é o remédio jurídico que eu tenho, então, para anular essa sentença? É uma ação anulatória. E detalhe, isso é importante, porque aqui eu estou falando para advogados, são 90 dias, eu tenho 90 dias para poder anular essa decisão, porque é um prazo decadencial. Então, esse também é um ponto. Obrigada. Acho que a palestra foi excelente, merece agora uma salva de palmas. Né? Obrigada. Obrigada, viu?